invenções que mudaram a humanidade, as criações que transformaram o mundo para sempre. Imagine acordar amanhã em um mundo sem luz elétrica, sem internet, sem remédios modernos, sem carros, sem aviões e sem livros. Um mundo onde a comunicação depende apenas da voz e da distância que suas pernas conseguem percorrer. Parece impossível, não é? Mas durante a maior parte da história humana, essa era a realidade. O que separa aquele passado distante do presente acelerado em que vivemos são ideias. Ideias que nasceram na mente de pessoas comuns, mas que mudaram o destino de bilhões. Hoje você vai descobrir como algumas invenções transformaram completamente a humanidade. Não estamos falando apenas de objetos, mas de revoluções silenciosas, que alteraram a forma como vivemos, pensamos e nos conectamos. Cada uma dessas criações abriu portas para um novo mundo, e talvez a mais impressionante de todas seja perceber que muitas começaram de forma simples, quase modesta. Tudo começa com algo redondo. A roda pode parecer básico demais para ser considerado revolucionário, mas a roda foi uma das maiores viradas da história. Antes dela, transportar qualquer coisa pesada era um desafio quase impossível. Com a roda, surgiram carros puxados por animais, carroças, depois carruagens, e muito tempo depois, automóveis. A roda não apenas facilitou o transporte, ela encurtou distâncias, aproximou povos e permitiu o crescimento das cidades. Outra criação que mudou tudo foi a escrita. Quando os primeiros sinais começaram a ser registrados em pedra e argila, o ser humano encontrou uma maneira de vencer o tempo. A memória deixou de depender apenas da fala. Histórias, leis, acordos e conhecimentos passaram a atravessar gerações. Séculos depois, essa capacidade de registrar informações daria origem a uma invenção que ampliaria esse poder de forma impressionante. No século XV, na cidade de Mainz, na atual Alemanha, um homem chamado Johannes Gutenberg criou a prensa de tipos móveis. Aperte Dolly, livros puderam ser produzidos em grande quantidade. O conhecimento deixou de ser privilégio de poucos e começou a se espalhar. Ideias viajaram mais rápido do que nunca. Esse avanço ajudou a transformar a educação, a religião, a ciência e a política. A imprensa não apenas imprimiu páginas, ela imprimiu mudanças. Séculos depois, outra força invisível começaria a iluminar o mundo: a eletricidade. Embora muitos tenham contribuído para seu desenvolvimento, nomes como Thomas Edison e Nikola Tesla ficaram marcados na história. A luz elétrica transformou a noite em dia. Fábricas passaram a funcionar por mais tempo. Casas se tornaram mais seguras. Cidades ganharam vida após o pôr do sol. A eletricidade abriu caminho para quase tudo o que usamos hoje. Logo depois, veio o telefone. Pela primeira vez, vozes podiam atravessar grandes distâncias instantaneamente. Alexander Graham Bell ajudou a dar forma a essa ideia. O mundo ficou menor. Famílias puderam se falar mesmo separadas por quilômetros. Negócios cresceram. A comunicação ganhou velocidade e abriu caminho para uma revolução ainda maior. E então, chegamos a uma invenção que talvez você esteja usando agora mesmo: a internet. O que começou como um projeto de troca de informações entre computadores se transformou na maior rede de comunicação da história. A internet conecta pessoas, empresas, governos e culturas. Ela mudou a forma como trabalhamos, estudamos, compramos e nos divertimos. Redes sociais, vídeos, mensagens instantâneas, tudo isso faz parte de uma transformação que continua em movimento. Mas nem todas as grandes invenções estão ligadas à comunicação. Algumas salvaram milhões de vidas. As vacinas, por exemplo, foram um divisor de águas. Quando Edward Jenner desenvolveu uma das primeiras vacinas, ele abriu caminho para a prevenção de doenças que antes matavam multidões. Ao longo dos anos, novas vacinas foram criadas, protegendo crianças e adultos em todo o mundo. A expectativa de vida aumentou. Doenças devastadoras foram controladas. A medicina ganhou uma nova arma. Outro avanço que mudou profundamente a humanidade foi o motor a combustão. Ele permitiu a criação de carros, caminhões e aviões. Pessoas passaram a viajar para lugares antes inimagináveis. O comércio se expandiu. Países se conectaram. O planeta ficou mais acessível. A mobilidade redefiniu o modo como enxergamos o espaço e o tempo. E falando em voar, o sonho de deixar o chão também se tornou realidade. Quando os irmãos Orville Wright e Wilbur Wright realizaram seus primeiros voos controlados, abriram as portas para a aviação moderna. Hoje, milhões de pessoas cruzam oceanos em poucas horas. O que antes levaria meses de viagem se tornou rotina. O computador é outra criação que redefiniu nossa era. No início ocupava salas inteiras. Hoje cabe no bolso. Ele possibilitou cálculos rápidos,
armazenamento de informações e desenvolvimento de programas que facilitam tarefas do dia a dia. Junto com a internet, formou a base do mundo digital em que vivemos. E o que dizer dos smartphones? Eles reúnem câmera, telefone, computador, televisão e muito mais em um único aparelho. Mudaram a forma como nos relacionamos, como registramos momentos e como consumimos informação. Tudo está a um toque de distância. Agora pense por um instante. Qual dessas invenções você acha que teve o maior impacto na sua vida? Deixe sua opinião nos comentários. Sua resposta pode revelar algo surpreendente sobre como enxergamos o progresso. Mas ainda há mais. A agricultura também passou por transformações profundas ao longo do tempo. Ferramentas e técnicas permitiram produzir mais alimentos, alimentar mais pessoas e sustentar o crescimento das populações. A organização das cidades, a construção de pontes, estradas e prédios altos só foram possíveis graças a avanços em materiais e métodos de construção. A fotografia e o cinema mudaram a maneira como registramos a realidade. Pela primeira vez, momentos puderam ser capturados com fidelidade. Histórias passaram a ser contadas com imagens em movimento. Emoções atravessaram fronteiras, sem depender da tradução de palavras. A energia também evoluiu, da força da água e do vento, até o uso de novas fontes. A busca por maneiras de gerar energia continua transformando o mundo. Cada descoberta abre novas possibilidades, e também novos desafios. As invenções não surgem isoladas. Uma leva a outra. A prensa permitiu a difusão do conhecimento, que impulsionou a ciência. A ciência contribuiu para a eletricidade. A eletricidade permitiu o computador. O computador deu origem à internet. É como uma corrente de ideias que atravessa séculos. E talvez o mais fascinante seja perceber que muitas dessas criações nasceram de problemas simples, como iluminar a noite, como se comunicar à distância, como curar doenças, como se deslocar mais rápido. O desejo de resolver dificuldades move a humanidade. Estamos vivendo agora uma nova fase de invenções, máquinas capazes de aprender, carros que dirigem sozinhos, avanços na medicina que antes pareciam ficção. O futuro está sendo construído neste exato momento. E ele será moldado pelas ideias que surgirem hoje. Se você pudesse criar uma invenção capaz de mudar o mundo, o que ela faria? Pense nisso. Grandes transformações começam com perguntas simples. Ao olhar para trás, percebemos que cada invenção alterou não apenas o cotidiano, mas também a forma como pensamos. Elas mudaram hábitos, crenças, economias e até a maneira como enxergamos nosso lugar no universo. E a jornada não terminou. O que hoje parece comum já foi extraordinário. O que hoje parece impossível pode ser rotina amanhã. A história das invenções é, na verdade, a história da criatividade humana. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando as criações que transformaram nosso mundo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo e aperte no sininho para receber as próximas histórias que vão expandir sua visão sobre o passado, o presente e o futuro. No próximo vídeo, vamos mergulhar nas invenções que podem redefinir a humanidade nas próximas décadas. Você não vai querer perder. Pontos-chave: a roda como base do transporte e do comércio, a escrita como ferramenta de preservação do conhecimento, a prensa de Gutenberg e a expansão da informação, a eletricidade e a transformação das cidades, o telefone e a revolução da comunicação, a internet e a era digital, vacinas e o aumento da expectativa de vida, motor a combustão e mobilidade global, aviação e conexão entre continentes, computadores e smartphones como pilares do mundo moderno.